Olá, começamos o nosso programa de hoje, Basta Crer. Seja bem-vindo ao programa de hoje, não é? Aproveita que começamos agorinha mesmo. Se você já tiver que enviar o seu pedido de oração, pode já fazer através dos contatos. Temos aí o SOS mais 351 21 190 8990 e temos também o WhatsApp mais 351 912 895 800. Este programa Basta Crer, que tem o objetivo de te ensinar segredos de Deus para que você tenha uma vida de sucesso e vitória. É aqui que você vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você? Será que é da vontade dele que você sofra? Que você seja um pobre coitado? Não, não é essa a vontade de Deus. Mas nos programas Basta Crer, né? Ao longo dos programas, você com certeza vai aprender qual a verdadeira vontade de Deus para você que nos acompanha. Então é importante você não perder nenhum programa Basta Crer, estar aqui sempre conosco e, claro, se precisar do seu pedido, como eu disse há pouco, é só você enviar para os nossos contatos e também se tiver um testemunho querendo contar pra gente algum milagre que você teve, alguma boa notícia na sua vida, envia pra gente o seu testemunho. Caso você queira encontrar uma igreja Maná mais próxima de você, tenha necessidade de ir a uma reunião, seja de sexta-feira, de domingo, é muito importante você ir a uma igreja. Pode também perguntar aí para os nossos assistentes, a nossa equipe, não é, do SOS, onde tem uma igreja Maná mais próxima de você, que eles vão com certeza te encaminhar para a igreja Maná mais próxima e assim você ter o seu coração cheio da palavra de Deus. Hoje nós vamos ter conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que justamente vai ensinar a palavra de Deus para nós. É através do homem de Deus que nós aprendemos o que devemos fazer em certas situações de acordo com a Bíblia. Então esteja atento nessa palavra do apóstolo para tudo que você está fazendo e preste atenção. E muito bem, e agora vou falar sobre finanças e o título é Declarando Guerra às Dívidas. Interessante o título, não é? Muito bem, a Bíblia diz em Efésios 6:10 assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, seja forte em Deus, e na força do seu poder, ou seja, não é na sua força pessoal, na sua capacidade, mas sim na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, das armas que Deus tem, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa verdadeira guerra não é contra pessoas, não é contra regimes, contra coisas, mas contra demónios que se usam de pessoas, sim, que se usam de circunstâncias, sim, e que são eles os causadores do mal. Quando eu leio esta passagem, sempre me faz lembrar as touradas, em que um touro vem para a arena cheio de força, o campeão, e o toureiro engana o bicho com uma capa vermelha e grita, olé, olé, olé. E o animal pensa que o inimigo dele é a capa. Engraçado, não é? E vai e luta contra a capa. E o inimigo verdadeiro não é a capa, está mesmo ali ao lado. E o touro, ao passar pela capa, lutando pela capa, o toureiro espeta-lhe farpas terríveis e ele então ainda fica com mais dores, dá a volta e torna a atacar contra a capa vermelha, pensando que isso é que é o inimigo dele. E assim é as pessoas. Por isso é que é muito importante
nós conhecemos a Bíblia, andamos com Deus, sabendo que há segredos do outro lado, do outro mundo paralelo, que é do mundo do Espírito, onde tudo acontece. A Bíblia também fala, por exemplo, em Apocalipse, que quando Jesus visitou o apóstolo João na ilha de Patmos, que fica na Grécia, mas bem perto da Turquia, deu-lhe grandes segredos e mandou escrever aquilo que nós chamamos Apocalipse, ou em inglês, Revelações. E aqui Deus mostrava que a certa altura haveria 4 cavalos montados por cavaleiros e cada um tinha um propósito. E um deles era um cavalo que diz assim: aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre o cavalo tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiques o azeite e o vinho. E, portanto, isto fala de uma potestade, de um príncipe das trevas que traz fome, traz custo difícil até para as coisas de comer. E, portanto, não vale a pena estar a inventar e achar o seu acho, porque esta aqui é a verdade. Então, quem está por detrás de muitas coisas más são demónios. O próprio Jesus disse: o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para dar vida em abundância. Vida em abundância não é falta, não é dificuldade financeira. É ter todas as necessidades supridas. Mas o sistema do mundo, onde o diabo brinca, onde o diabo domina, engana as pessoas, seduz as pessoas por caminhos contrários aos de Deus. O mundo não é o mundo da terra, o mundo é o sistema do mundo. Não quer nada com Deus. E quando alguém proeminente diz que é de Deus, bem, é o fim do mundo. É escárnio, é gozo, etc. Quando um país é baseado em liderança que diz que segue a Deus, nós aqui no Ocidente achamos isso terrível. Engraçado, não é? Mas nós é que estamos a pagar impostos cada vez mais caros. Estamos em pleno declínio. Porquê? Porque a Europa e a América e enfim, o Ocidente, de modo geral, já foi muito cristão. Mas hoje abandonou, voltou-se as costas contra Deus e segue os seus caminhos. O que é certo é que o povo cada vez está mais amarrado, escravizado, cheio de dívidas, de impostos impagáveis, e os faraós deste século não param. E, portanto, a nossa guerra tem que se virar contra os demónios que controlam isto. E virarmos-nos para Deus para seguir as leis de Deus, de maneira que, quando nós andamos com Deus, as maldições que pairam aí neste Egito moderno não vão afetar quem anda com Deus. É uma lei de Deus. Está a ver? Mesmo no tempo das pragas, no Egito, por isso eu não estou a ver da terceira praga, o povo de Deus não era afetado. Mas o povo que não era de Deus, esse cada vez ficava pior e pior, de praga em praga, de mal a pior. E assim é hoje. Você está a assistir este programa e pensa, mas isso é possível? Isto existe? Existe. Nós temos milhares ou milhões de pessoas na nossa igreja. E de um modo geral, na grande esmagadora maioria, as pessoas têm não só as necessidades supridas, mas estão a vencer. Até estão a ajudar o próximo.
Enquanto que muitos outros perderam isto, aquilo, aquilo outro. Porquê? Porque nós somos os campeões, os chicos espertos? Não. Porque nós decidimos não mais andar de costas para Deus, voltarmos para Deus. Não mais acreditar no sistema do mundo, porque esse está falso. Os frutos são cada vez piores. E seguimos antes o sistema de Deus. Quando se trata de finanças, é a lei de semear para colher. O dinheiro são sementes. Eu semeio no solo certo, que é a casa de Deus, e Deus multiplica e nós assim vencemos. Agora, também, a pessoa que tem dívidas não pode ser só um aleluia e pensar que isto vai acontecer tudo de repente, que de um dia para o outro vai ficar tudo maravilhosamente bem, porque nem sempre é assim. Há que fazer algumas coisas. Há, por exemplo, que parar de comprar aquilo que você não pode. Parar de usar cartões de crédito. Cancelá-los. Pagar o que deve, nem que seja aos poucos, e depois parar. Não use mais crédito fácil. Corte despesas que não são estritamente indispensáveis. Estabilize a sua vida financeira. Não peça dinheiro para tapar um buraco e depois abre outro buraco maior. Em vez de ir, como é costume dos portugueses, ir tomar um pequeno almoço ali ao café do lado, compre qualquer coisa, come em casa. Em vez da hora do almoço ir aí a um restaurante, seja o que for, leve comida. Qual é o problema? Eu trabalhava na África do Sul e o meu patrão, eu trabalhava numa empresa que era das 3 maiores empresas do mundo, em cálculo de pontes e estruturas especiais. Esta empresa tinha escritórios, por exemplo, em Londres. Eu cheguei a ir lá a prestar contas e o patrão, que era uma pessoa de grandes posses, trazia como é que eu ia dizer, um tapoeiro, ou o que é, com a sua sanduíche e bebia sumo de laranja ou leite, ou o que é. E depois, ninguém morreu por causa disso, nem é vergonha nenhuma. Mas às vezes as pessoas têm muitas manias, querem muita aparência. Está a ver? E depois roupas, têm que ter aparência. Para quê? Para depois estar a dormir mal, contas por pagar, quem sabe até lhe vão buscar o carro, vão buscar a casa. Corte naquilo que for não necessário, aquilo onde você puder. Isto não é falta de fé. Fé não é fazer de conta que não tem coisas por pagar. Há crentes que sabem mais coisas, como falar as coisas que não são como já fossem, ter alvos disto, aquilo, aquilo outro. Sim, mas enquanto não chega lá, não pode comprar certas coisas e deve estabilizar a sua vida financeira. E também era bom guardar reservas. É que seja um bocadinho. Agora, não vai dizer assim, estas reservas é para o dia de chuva, para o dia mau que vai vir. Bem, você já está a pôr fé para que algo de mal vá acontecer. Não. Você pode pôr as suas reservas para ter reservas. Qual é o problema? Quem sabe um dia quer fazer qualquer coisa. Tem nada que ser para pagar um problema que vem a caminho. Essa fé é uma fé muito má. Ponha a sua vida financeira em dia. Se você usa cheques, verifique que está tudo em dia, que não haja letras. Dizia alguém há muito tempo atrás, quando se usavam muito letras, que é compromissos bancários, letras nem na sopa. Porque a pessoa esquece de ter esses compromissos. Portanto, estabilize a sua vida financeira, está a ver? E ao mesmo tempo, o que é que você tem que fazer? Tem que amarrar o diabo financeiramente. Isso faz quando nós honramos com dízimos e ofertas. Vai lá em Malaquias, que Deus diz que quando nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, não só Ele abre as janelas dos céus, mas fala ao diabo e diz, ali não tocas. Que eu saiba, já li a Bíblia, como é evidente, em mais parte nenhuma Deus é que vai falar ao diabo. Só fala quando se trata de alguém que honra a Deus na área financeira, principalmente nos dízimos. Deus diz ali, não roubas.
Portanto, eu chamo isso amarrar o diabo. E semeia para colher. Semeia extra para ter dinheiro extra e pagar as contas mais depressa e sair da zona de dívida. Zona de dívida. Eu conheço até membros da igreja que não tinham necessariamente dívidas, mas que tinham compromissos bancários da compra de uma casa. Comprar a casa a prestações, empréstimo bancário, não é nenhuma dívida. Dívida é quando a gente tem um compromisso e não consegue pagar. Isso é que se transforma numa dívida. Se a gente tem um compromisso bancário, não é dívida nenhuma, é um compromisso. A ver? Está mal. Muitas vezes é uma gestão até muito boa. Em vez de estar a investir todo o dinheiro num carro ou numa máquina ou o que é, tem um compromisso de leasing ou de coisa e, portanto, vai pagando X por mês e pode usufruir isso e com isso vai ganhar mais dinheiro. Isso é sabedoria. Portanto, isso não é dívida. Mas há pessoas que dizem, não, eu quero me livrar até desses compromissos. E o que é que eles fazem? Começam todos os meses a semear um extra com este objetivo. Ó Deus, eu semeio este extra financeiro para me desfazer desta dívida, deste compromisso, o mais depressa possível. Se pagar, por exemplo, em 10 anos uma casa, vou pagar em 3 anos ou em 2 anos. E funciona. Porque nós não temos nada que depender do salário, da reforma, do patrão, da economia. Podemos perfeitamente depender do sistema de Deus. Eu posso semear para colher. Posso semear extra para colher extra. E, portanto, enquanto o time chega aqui, eu exorto a você a pensar seriamente nisto. Fazer um propósito. Verificar as suas contas. Verificar como é que eu posso estabilizar as minhas contas. Como é que eu posso chegar a um momento neutro. E pode acontecer que tenha que cortar aqui e acolá. E depois, mais tarde, com fé, você até pode tornar a ter esse tipo de coisas e até coisas maiores. Mas, de momento, para você se livrar de dívidas, tem que fazer esta guerra. Está a ver? E também tem que falar ao diabo. Às sextas-feiras, nas igrejas de Maná, nós temos uma reunião específica que chama Lutar até Vencer. Sextas-feiras à noite, em toda a igreja de Maná, nós ensinamos a palavra de Deus e no final fazemos um conjunto de orações que é bombardear o campo do diabo com armas específicas, não é armas de pistolas, coisas humanas, mas com guerra no mundo do espírito. Está a ver? Isso dá muitos resultados, mas mesmo tremendos. Porque nós, lutando contra essa bicharada, esses demónios que causam toda a sorte de mal, eles caem por terra e nós nos livramos. Portanto, procure a igreja Maná mais perto de si. Comece a andar na igreja. Volte-se para Deus, dê a sua vida a Jesus se ainda não fez e tudo vai mudar para melhor. E agora, vamos ouvir uma música que diz o quê? Põe a tua fé, aonde? Põe a tua semente. Vamos lá ouvir. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão. Deixe-me orar por si, porque eu acredito que você está decidido a fazer isto.
a fim de que todas as suas dívidas possam desaparecer. Senhor Jesus, eu declaro guerra às dívidas dessas pessoas. Sejam pessoas que têm negócios, pessoas que têm emprego, pessoas que têm uma reforma. E declaro que a tua palavra é poderosa e que o diabo está amarrado debaixo dos nossos pés. Tem que libertar aquilo que nos é devido. Eu falo ao dinheiro que é necessário para cobrir essas dívidas, que venha ter com as pessoas, e para Jesus dou toda a glória, porque de ti é que vem a ajuda. Amém, amém. Mais um bocadinho desta palavra. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que calma o mar. E nós hoje vamos mais uma vez falar sobre o Deus de milagres e em mais em particular vamos falar de quando Jesus transformou água em vinho. Para mim é uma história muito bonita, porque vamos ver por que razão Jesus decidiu transformar água em vinho. Será que transformar água em vinho é tão importante para uma pessoa ser curada, para uma pessoa viver para sempre? Às vezes, vinho não dá muita saúde quando é bebido é demasiado. Então, vamos lá ver o que é que aconteceu. João, capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Bodas é uma festa de casamento. E estava ali a mãe de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus foi uma festa. A ver? Jesus foi uma festa. Deus não é contra festas. Uma vez Deus até falou ao meu coração, eu sou um Deus de festas. Tem que ser festas como deve ser, não é? Algumas que a gente bem sabe. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Isto era Maria. Jesus, não tem vinho. Acabou. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Chegada qual hora? De começar a fazer milagres. E a sua mãe, a Maria, disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Uau! Que palavra sábia! A Maria falou aos empregados, olha, tudo que ele disser, façam, fazei tudo quanto ele disser. Uma vez, um colega meu foi a uma das nossas igrejas e disse assim, ó Tadeu, aqui eu fui lá abaixo ver a tua sala, realmente é grande, mas não vi lá nenhum santo. Não está lá nada, só uma parede lisa, cadeiras. Tu não acreditas em santos? Eu acredito. Então, porquê que não estão lá os santos? Eu disse, bem, os santos, quando vêm à igreja, no final vão para casa. O quê? É que ele não sabia, pois eu expliquei, que santo não é o que muita gente pensa que é. Uma coisa de pau, de madeira, de barro, feito por mãos humanas. Santo é uma pessoa santificada pelo poder de Deus. É o que vem aqui na Bíblia. A ver? 1 Coríntios, não sei, Colossenses, por fora, santo é aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, foi lavada dos seus pecados. Então, realmente, eu acredito em santos. Só que eles vêm, por exemplo, ao domingo, sentam-se, participam da reunião, depois os santos vão para casa. A ver? Bem, adiante. Estávamos aonde? Sua mãe disse... E depois ele perguntou-me assim, então e tu não acreditas na Maria? E eu acredito. Então, mas não vejo aqui nenhuma imagem da Virgem Maria. Eu disse, eu não preciso ter a imagem da Virgem Maria. Eu acredito, eu sou mais mariano do que muita gente chamada católica. Como assim? Então, a Maria disse, tudo quanto Jesus disser, façam. É o que eu faço. E eles que se dizem católicos, a mim ninguém vira, nunca fazem o que Jesus diz.
E aí ele calou-se. O que é que ele podia dizer? Então a Maria disse aos seus empregados: tudo quanto ele disser, fazei. E eles fizeram. Bem, então estavam ali postas 6 talhas de pedra. São 6 vasos para as purificações dos judeus. E tinham um certo tamanho, não importa. E Jesus disse assim aos tais empregados: enchei de água estas talhas. Ou seja, enchei de água estes vasos. E eles obedeceram. Encheram aqueles vasos com água. Encheram os vasos com o quê? Com água. Depois Jesus disse: agora, tira isto e levai ao mestre-sala para provar. Ah? Levar ao mestre-sala para provar água? Ainda vou ser despedido. Mas eles levaram. Lembra que a Maria disse: tudo quanto ele disser, façam. E eles fizeram. Primeiro puseram água naqueles vasos, depois pegaram nos vasos, foram levar ao mestre-sala para ele provar. E logo que o mestre-sala provou a água, que foi feita em vinho, não sabendo ele o que é que tinha acontecido, porque ninguém lhe tinha contado, o mestre-sala chamou o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já têm bebido bem, já estavam bem embriagados, então põe o vinho barato. Já ninguém dá conta. Mas tu puseste o melhor vinho no final. O que é que isto diz? Que Jesus transformou a água em vinho, e lá se vê a doutrina de alguns crentes que dizem que não se pode beber vinho. Pode beber vinho. Jesus bebeu vinho. Não é a teoria de que era vinho sem álcool, era água não sei com não sei o quê. Não, ele transformou a água em vinho. E tanto assim que o mestre-sala até disse que aquele vinho era muito bom. O problema não é beber vinho, é beber muito vinho. Mas eu sempre pensei, por que razão Jesus foi fazer um milagre desse e por que razão é tão importante até que está na Bíblia? Qual o motivo? Porque, quanto eu saiba, isto não cura ninguém. Transformar água em vinho não salva ninguém, não faz assim grande coisa. Foi quando Deus me disse. O motivo, disse-me Deus, porque eu fiz isto é porque eu queria mostrar àquele casalinho que eu os amo. Só isso. Porque, principalmente naquele tempo, se numa festa de casamento, um dia tão importante, não é? Falta o vinho, é uma vergonha. Então o casalinho ia sempre pensar: puxa, aquela festa, nem quer falar mais da festa, foi um desastre, uma vergonha, acabou-se o vinho. Então Jesus fez um milagre para alegrar o coração destas pessoas, para que eles nunca se esquecessem que Deus é bom. Que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que alegra os nossos corações. Para mim isso é muito importante. Porque se Deus quer alegrar o coração de uma pessoa, ou neste caso de um casal, numa festa de casamento, quanto mais Ele quer curar a pessoa. Quão mais importante é que Deus livre a pessoa de um problema de família, de dívidas, de falta de dinheiro, de sei lá, tanto problema que há por aí. Claro que Deus quer fazer isso. E portanto, o Deus de milagres é um Deus que não tem fim. É um Deus que faz tudo e mais uma coisa. É um Deus para o qual nada é impossível. E você só tem que ter a fé. E fé, eu tenho um livro novo, enquanto o time chega aqui, que diz: a fé que vence o mundo. Fé não é uma mesinha. Deixa eu ver o capítulo 3. O que é fé? Fé não é nenhuma mesinha. Fé não é uma faz de conta. Não é chorar, orar, estou muito mal. Fé é uma força. Mesmo força. Imagine eletricidade. Você não vê eletricidade, mas eletricidade é uma força. Não se vê, mas existe. Não se vê e, todavia, dá resultados positivos. Quando
Uma máquina elétrica ligada à eletricidade, ela faz aquilo que é devido fazer. Pode ser uma máquina de lavar a roupa, pode ser um serrote elétrico, pode ser um frigorífico. E fé é uma força que vai buscar aos armazéns de Deus aquilo que Jesus já comprou. Pagou não com dinheiro, mas com sangue. Pagou lá na cruz. Por isso é que a Bíblia diz, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Já nos abençoou, não vai abençoar. Ele já nos abençoou, já curou, já pagou o preço para tudo e mais uma coisa que você precisar. E fé é isso. Eu tenho que ter essa fé. Acreditar desta maneira. Está a ver? Porque Ele é um Deus fantástico. E é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir repetidamente as mesmas coisas. E sai do seu coração para trabalhar para si, para ir buscar essas bênçãos. Como? Por falar o mesmo Deus fala e fazer o que Deus diz para fazer. Sei que é esquisito. Mas também é esquisito uma pessoa que venha, sai lá de um deserto qualquer, nunca viu ninguém da Europa, nunca viu um telemóvel e depois ver uma pessoa com um bloquinho desse a falar para aqui, parece que ouve som daqui, ele pensa que é tudo gente maluca. Porque ele não conhece, ele não sabe, nunca viu, nunca experimentou. E assim é muita gente, pensa que não existe porque eu sou Deus, eu é que sei, porque se eu não sei, não existe. Não. Fé é a mesma força, existe. Sai por palavras e por ações. Quer você acredite ou não, é assim que funciona. É por isso que eu ensino as pessoas a falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, e ensino e exorto a pessoa a fazer o que Deus diz. Então sim, você pode dizer, eu tenho fé. Há muita gente que diz que tem fé, não tem nenhuma, é uma pesada. Vamos ver se vai dar. Há uma música que fala disso, vamos lá ouvir. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé. Então é tempo de orar e eu tenho aqui um testemunho muito bonito da Tiffany. No dia de grupo familiar, que é uma reunião que nós temos às quartas-feiras, em casa de um membro da igreja, é dada por alguém que é treinado e é oficializado para fazer tal coisa, e temos muitos grupos familiares, ambos lá temos 20 ou 30 mil. No dia do grupo familiar, perguntei se alguém precisava de oração. E a dona da casa tinha problemas no rins, tinha muitas dores. E nós oramos.
e fizemos oração como a Bíblia diz. Passado nem uma semana, a senhora foi fazer hemodiálise e viu que afinal já estava curada. Ela, portanto, era uma pessoa que tinha problemas no rins, tinha que fazer hemodiálise. Então, o que acontece? Depois da oração, os rins começaram a funcionar bem e deixaram de precisar de fazer aquela hemodiálise. Porquê? Porque a pessoa que recebeu a oração também acreditou. E assim hoje, quando eu orar por si, muita gente escreveu, muita gente pediu ajuda, hoje você só tem que acreditar, quando eu orar, que Deus também vai curar a si, seja qual for o seu problema. Todavia, deixe-me dizer que há obstáculos que têm que ser removidos. Ultimamente eu tenho de falar muito sobre isso, porque não vale a pena orar e Deus não responder. E às vezes a pessoa não sabe porque é que Deus não responde. Não responde porque há coisas que têm que ser removidas. Eu tenho um livro que fala a origem dos problemas, que você, sinceramente, devia estudar, porque eu menciono aqui, se eu não estou a ver, são 12 dos problemas normais, dos obstáculos que têm que ser removidos. Então Deus vai responder quando nós oramos. E um dos obstáculos é as companhias más. Há pessoas que acham que não tem mal nenhum andar com o Manel e o Francisco, que faz isto, aquilo, aquilo outro. Que mal é que tem? Tem todo o mal. A ver? Você entra numa cozinha onde está a fritar peixe, você sai de lá a cheirar aqui. Peixe frito. Você anda na companhia, gosta, tem prazer em andar com o Manel aqui, recebe tofonemas, vai aqui, vai lá com ele. Você fica com a influência dessa pessoa, com o cheiro dessa pessoa. Se essa pessoa anda em maus caminhos, ele está cheio de demónios em volta, como moscas. Essas moscas vão saltar para a sua vida também. É assim. Por isso, em Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém, não anda, não prevalece, não gosta no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é um escarnecedor? É aquela pessoa que goza a Deus. Goza isto, goza aquilo, goza a todos. É o chico esperto. A ver? São pessoas que são más influências. A grande maioria dos pais sabe que o seu filho, sua filha, é vulnerável às companhias. E por isso, sempre que possível, um pai e uma mãe prefere estar num bairro onde não haja problemas sociais. Sempre procura pôr o filho numa escola onde não andem para lá pessoas, miúdos, que venham de famílias de drogados, de pessoas da classe baixa. Não é por causa de ser da classe baixa, é porque essas pessoas não têm maneiras. Têm maus usos e costumes. Dão-se a fazer toda sorte de coisas que não são boas. E os filhos, como são muito influenciáveis, vão por esse caminho. E nenhum pai quer isso. Mas nós, como já somos mais velhos, achamos que nós já somos os donos disso tudo, já sabemos. Mas não. É preciso também ter cuidado. Até, por exemplo, na igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ficou chocado porque havia lá um homem que dormia com a madrasta. E disse, como é que é possível vocês permitirem tal coisa? A ver? Com aquela pessoa que, dizendo se irmão for devasso, roubador, maldizente, nem sequer comas com ele. Jesus também falou em Mateus 13, que na casa de Deus é como, às vezes, uma pessoa, um agricultor semeia boa semente, mas depois vem um inimigo e no meio da boa semente, né, por exemplo, de trigo, ele começa a semear joio. Então, em muito trigo aparece um joio aqui e acolá, até na casa de Deus, veja só. Então temos de ter cuidado com as nossas companhias, não andar com qualquer pessoa. Mas companhias é que devo escolher, pessoas de boa reputação, pessoas de contas, pessoas que andam nos bons caminhos, acima de tudo, pessoas que andam com Deus. E agora, você já está nesta boa caminhada, estenda a sua mão para eu orar por si e diga assim,
Senhor Jesus, eu decido andar apenas com boas companhias. Eu decido me afastar de todas as pessoas que forem má influência, más companhias. Eu decido andar contigo, ó Deus, fazer a tua vontade. E por isso, ó Deus, agora estou preparado para receber o meu milagre, a resposta à minha oração. Ó Deus, é agora mesmo que com fé recebo a minha cura, a resposta ao meu pedido, a minha libertação. Amém e amém. O que é que Deus fez? Colocou uma semente de cura divina em si. Colocou o poder de Deus, que vai crescer como uma semente dia e noite até ficar tudo transformado para o bem. E até lá você louva a Deus. Você ande com Deus. E vai ver que, gradualmente, pode ser num minuto, uma hora, num dia, uma semana, sei lá, tudo vai mudar para melhor. E por último, quer orar por si, que diz: eu creio em Deus, mas não sei se estou salvo. Baixa a sua cabeça e diga: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito. Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora o que é que você faz? Procure a igreja Maná mais perto de si. Telefone, se for preciso, para saber onde é que ela fica. Peça aconselhamento pastoral. Comece a ler a Bíblia, siga a Deus, aprenda os segredos de Deus e tudo vai mudar para melhor. Estou de volta com vocês e eu tenho certeza que você que nos acompanhou, caso tenha enviado o seu pedido de oração, já recebeu juntamente com o apóstolo Jorge Tadeu, que orou por todos esses pedidos. Agora nós vamos assistir um testemunho e eu relembro que você pode também enviar o seu testemunho para os nossos contatos. Temos o número do SOS mais 351 21 190 8990 e temos também o número do WhatsApp para talvez você que não está em Portugal pode enviar uma mensagem mais 351 912 895 800. Envie o seu testemunho porque eu tenho certeza que vai encorajar muitas pessoas. Então vamos ficar agora com este testemunho. Estamos aqui com a irmã Ana. Irmã, quer dar também algum testemunho de como é que você veio à igreja, conheceu Jesus? Sim, eu posso dar o meu testemunho, que é o meu maior testemunho, que é a minha salvação. Há 32 anos que entreguei a minha vida a Jesus, em Alvalade, portanto eu sou de Lisboa. Entreguei na altura
com o apóstolo também, e Deus fez grandes coisas na minha vida, tem feito ao longo destes 32 anos, mas realmente o maior testemunho que eu posso dar é a minha salvação, a minha vida eterna e tudo aquilo que Deus também tem feito por mim ao longo deste tempo todo, de cura, de libertação, de finanças, de relacionamentos. Então sentiu diferença quando entregou a sua vida a Jesus? Sim, logo fui curada ao fim de uma semana, porque eu entrei doente e ao fim de uma semana, não foi logo, mas ao fim de uma semana eu fiquei completamente curada, porque eu tinha sido operada 8 vezes a cada axila, porque tinha muitos caroços, portanto a parte linfática das axilas inflamava muito, tinha tendência para desenvolver câncer e fui curada ao fim de uma semana até hoje, nunca mais voltou. Para Deus nada é impossível, nenhuma doença, mesmo que os médicos possam dizer o contrário, para Deus nada é impossível quando nós cremos e acreditamos, não é? Agora nós vamos ficar com o spot da Curiacos Music, porque é muito importante, não é? Você que gosta de música, eu tenho certeza que gosta, porque é difícil alguém não gostar de música. Mesmo que seja uma música mais calma, você deve gostar. Ou uma mais agitada, né? Uma mais dançante para remexer os esqueletos, né? Todo mundo gosta de música. Nós temos a Curiacos Music, que é uma produtora musical, que temos diversas bandas e artistas que estão espalhados aí por toda a parte do mundo, daí termos vários estilos musicais. Veja esse spot para saber como pode entrar então na Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Curiacosmusic.com, escolhe aí a sua banda favorita e partilha aí com seus amigos, não é? Com certeza, mais uma ferramenta para nós evangelizarmos. É ou não é maravilhoso? Com certeza, né? E agora, quero falar para vocês que nos acompanham que não tem uma igreja Maná física próxima de você ainda. Ainda não temos uma igreja Maná física aí próxima de você, mas o que você faz? Além de assistir os programas, né? Basta Crer, você pode também ter acesso à igreja online que foi feita e desenvolvida justamente para vocês que nos acompanham, que moram num país ou numa cidade que ainda não temos uma igreja Maná. Isto porque realmente temos muitas pessoas de outros países mais distantes que ainda não temos uma igreja física, mas essas pessoas não deixam de ter o acompanhamento e de assistirem todas as reuniões, né? Como se fosse numa igreja normal, numa igreja Maná física, só que online. Veja esse spot para saber mais sobre a Igreja Online. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras.
igreja-online.tv. Lá você tem os vários botões, como nós vimos agora nesse spot, não é? Pedidos de oração, salvação. Eu gosto sempre de frisar esse botão do salvação, né? Porque talvez você convide alguém para assistir uma reunião aí na sua casa através da igreja online. Imagina que essa pessoa decide entregar a sua vida a Jesus. E agora, como ela vai ter um acompanhamento, você preenchendo, caso ela queira, claro, esse botão salvação, preenche com os dados dela e assim ela vai receber um acompanhamento da nossa equipe que está espalhada por várias partes do mundo, não é? É muito importante realmente você que está aí não deixar de ir a uma igreja, de frequentar uma igreja ou até de ser membro da igreja online. Deixo aqui a minha exortação para vocês que nos acompanham. E agora, quero anunciar para aqueles que não sabem ou para aqueles que sabem também. Você sabia que nós temos a Curiacos Kids, uma plataforma 24 horas por dia exclusiva para as crianças. Então vamos aproveitar essas ferramentas e dar isso para as nossas crianças, não é? Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids. E lembram-se quando eu passei o spot da Curiacos Music para vocês acompanharem? Agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas que pertence a Curiacos Music. Mike Tadeu, vamos lá. Predestinados nós fomos para grandes coisas, cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos, predestinados nós fomos para grandes coisas, cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos. Pertencemos a um Deus, Rei dos Reis, destino especial Ele nos deu. Com a sua mão Ele nos levantou, com a sua glória Ele nos vem buscar. Predestinados nós fomos para grandes coisas, para cumprir a nossa missão, ganhar almas para o nosso Salvador. Predestinados nós fomos, predestinados nós fomos. Veien voor bestemd voor de grote dingen die opdracht te vervullen. Mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voorbestemd. Wij zijn voorbestemd voor de grote dingen die opdracht te vervullen. Mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voorbestemd.
God, koning, koningen. Hij heeft een speciale tak gegeven. Met zijn hand heeft hij ons verhoogd. Met zijn glorie komt hij ons weer halen. Wij zijn voorbestemd voor grote dingen die opdrachten vervullen. Mensen voor Jezus te winnen. Wij zijn voorbestemd. Wij zijn voorbestemd. Até aprendemos um pouquinho de holandês, não é? Bem, estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas já sabem, te esperamos no próximo programa. Basta crer. Tchau, tchau. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é